Bom dia, boa tarde, boa Boa noite. noite, Aldas, internautas. Tudo bem bem com com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui uma entrevista com a professora Aline. Tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. Ah, que bom, a gente que fica feliz com a sua presença. Quer começar, Nicolas? Mais uma pergunta. Pergunta. Qual faculdade você fez? Eu fiz faculdade de psicologia. E qual foi a coisa que você mais gostou da faculdade? Nossa, teve tanta coisa. Psicologia tem a duração de 5 anos. Eu acho que a melhor parte foi quando eu comecei a praticar mesmo, né? No estágio, que foi quando eu comecei a atender, a colocar em prática tudo que eu fui aprendendo. Então, assim, é um momento de muita emoção, de muita ansiedade também. Mas é muito bom, né? Quando a gente vê que a gente fez a escolha certa. Ó, a gente tem aqui algumas perguntas que a gente tirou do Instagram. E a Milena perguntou como você faz para ser tão paciente? Você acha que tem alguma coisa a ver com a faculdade? Muitas pessoas falam que eu sou paciente, que eu sou calma, mas eu acredito que seja mais uma característica da minha personalidade mesmo. Então, eu sempre fui vista assim como uma criança tranquila, nunca fui de dar trabalho. Então, assim, desde novinha eu sempre fui mais tranquila. Então, eu diria que é da minha personalidade mesmo. Sim, que bacana. Ó, o ZX.Alec perguntou se você já lidou com algum psicopata. Não, é uma pergunta muito comum também, mas assim, são casos muito raros, né? A gente vê muito em filme e tudo mais, mas assim, na vida real não é tão comum de acontecer. Certo. Ó, a Nath.dg, ela fez a seguinte pergunta. Te assustou muito seu primeiro impacto com alguém que necessitava de ajuda psicológica? Eu não diria que me assustou, eu diria assim que me deixou numa situação delicada, né? Eu acho assim que a gente vai estudando durante a faculdade, a gente vai aprendendo, né, sobre o sofrimento humano, por que que as pessoas sofrem, da onde vem, mas a primeira vez que a gente se depara com alguém, né, um rostinho nos falando aquilo, não é que assustou, mas tornou real, né? Sim. Então foi um momento muito delicado, mas onde eu consegui ter bastante acolhimento, escutar a pessoa, entender, ajudar. Sim. E qual que é a grande dificuldade de conseguir separar a profissão entre vida pessoal, de não ficar atingido por aquilo? Eu diria assim que o ponto-chave é o psicólogo sempre aplicar na própria vida aquilo que ele estuda. Então a gente fala muito sobre saúde mental, sobre como a gente pode cuidar das nossas emoções, dos nossos relacionamentos. Então assim, a gente ajuda muito o outro a cuidar de si próprio, então a gente precisa cuidar de si também, né? Então eu diria que cuidar da própria saúde é o ponto-chave para você conseguir equilibrar as coisas e saber filtrar, né? Porque é claro que o psicólogo vai ter empatia pela pessoa, só que se ele se fragilizar em um nível assim, muito impactante, ele não vai conseguir ajudar a pessoa, né? E tem até uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, o psicólogo ele não pode atender familiares, amigos, pessoas que ele conhece, que ele tem algum vínculo, justamente por causa disso, né? Já tem um vínculo pessoal, aí vai ser muito difícil o psicólogo ficar neutro para poder ajudar e entregar, né, todo o apoio que ele precisa. Sim, que bacana. Agora o Nicolas vai fazer uma pergunta. Pode ser. Pode ser daqui também. Como você chegou na conclusão que aquilo era o certo para você? Eu sempre quis psicologia, eu não tive outra opção de curso, né? E aí, por isso ficou mais tranquilo para mim. Quando eu comecei a faculdade, eu realmente estava gostando daquilo e como eu falei, né? Quando chega na hora de colocar em prática, é quando a gente tem certeza. Então, assim, eu nunca tive outra opção de curso para fazer. Então, para mim, foi a faculdade em si mesmo que foi me mostrando que eu estava no caminho certo. A faculdade te escolheu, né? Isso. Sim. Em qual faculdade você estudou?
Eu estudei lá na Uninove da Barra Funda, É óbvio. longe daqui. Qual foi a história mais engraçada que você vivenciou durante o período da faculdade? Nossa, história engraçada. É. Eu acho que foi quando... Assim, não sei se todo mundo tem a dimensão, se vocês já viram a faculdade, mas é um lugar gigantesco. É muito grande lá dentro. As salas são enormes, os corredores. E aí teve uma vez que acabou a energia. E aí quando acaba a energia, a primeira reação das pessoas é se assustar, assim, é dar um gritinho, né? Aí teve gente que deu um gritinho assim, assado, todo mundo com medo. E aí logo voltou e todo mundo começou a rir daquela situação. Porque realmente é assustador por ser um lugar tão grande, né? Mas foi mais dos gritinhos que as pessoas estavam dando do que do apagão em si. Como foram as aulas da faculdade? Difíceis, né? É muito conteúdo para pouco tempo, eu diria, mas todas muito interessantes. Então, a maioria dos professores sempre traziam exemplos pra gente, então era uma coisa assim muito envolvente. A gente aprendia, mas já via um pouco da prática também com eles. Então é muito legal aprender assim, né? Porque você se envolve ali com as histórias, com os exemplos e vai se imaginando, né, como vai ser quando chegar a minha hora de atuar e tudo mais. Então, eu gostava muito de ir pra aula, sempre era uma coisa muito boa. Só pausa. Eu não sei se tá gravando o áudio. Pra gravar. Ah, nem me falou, eu não sabia. Mas tudo bem, pode. Eu não tinha reparado, perdão. Pode, vai, next phase. I'll keep like say. Gente, vai perguntando mais coisa. Só tem 7 minutos. Pronto. Vou ter que recomeçar. Vocês cortam depois? Sim. Se vocês não fazem rotação, vai sempre a mesma pessoa. Porque se tiver mais perguntas, né, pra mim. Enfim. Se vocês não querem, não vai atrapalhar o áudio? Então eu tenho uma pergunta pessoal minha. Como que você acha que a psicologia interfere na sua forma de dar aula, ser professora? Nossa, que legal. Pergunta boa, gostei. Como eu falei antes, né, a gente sempre tenta aplicar o nosso conhecimento na nossa própria vida. Então eu acredito que isso me ajuda a ter um feeling na hora que eu tô falando com vocês, né? De olhar para os alunos, de ver as reações, ver quem está engajado, ver quem está entendendo, quem não está. Às vezes, só de olhar para uma pessoa, a gente percebe que ela não está bem, então é um momento onde a gente pode dar um suporte ali também. Então, eu acredito que nessa forma de ver e de me comunicar com vocês. Às vezes é muito corrido, né? Às vezes eu sinto que eu não consigo dar todo o suporte que eu gostaria, mas eu acho que é isso, né? Essa entrega para mim poder oferecer o meu conhecimento, ajudar com o líder em mim e ao mesmo tempo ver vocês. Sim. Agora uma pergunta minha. Por que você decidiu seguir essa carreira? Por que eu decidi seguir essa carreira? Eu sempre gostei muito do comportamento humano. Então, assim, eu sempre me questionava, nossa, por que as pessoas são o que elas são? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Da onde que vem tudo isso, né? E por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas às vezes entram em depressão? Por que as pessoas às vezes têm problemas de relacionamentos? Então, foi muito desse porquê, né? Dessa dúvida e dessa vontade de conhecer toda essa estrutura, né, da nossa mentalidade. Então, assim, desde novinha também eu sempre gostei de filmes, por exemplo, policiais, documentários. Nem tanto assim de serial killer, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só isso. Mas qualquer trama policial que envolvia, né, por exemplo,
um comportamento criminal, sabe, da onde que vem aquilo, como ajudar a vítima. Então eu sempre ficava muito curiosa, muito engajada com aquilo. E aí eu decidi, assim, que seria uma forma muito bacana de contribuir com o mundo, né, trabalhando com isso. Bacana, legal. A Rocha Júlia, ela perguntou se você já tinha pensado em dar aula antes. Não. Olha que engraçado. Até aparecer a proposta do Líder em Mim pra mim, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, na hora que apareceu, eu levei um susto, assim, no sentido de pensar, nossa, será que isso é pra mim? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? É uma coisa que eu até falo, né? Quando alguma coisa é nova pra gente, é normal aquilo assustar, né? Às vezes as pessoas ficam muito inseguras, muito ansiosas e entram num sofrimento muito grande, mas esse baque, esse sustinho assim é normal. Mas eu acreditei, o que me fez aceitar, né? A proposta foi acreditar que seria mais uma forma de contribuir, né? Porque o Líder em Mim e a psicologia estão assim. Seria mais uma forma de contribuir, né? Dentro da psicologia com um novo público, né? Crianças e adolescentes. E eu estou amando. Ai, que legal. Não, que amor. Ó, tem uma pergunta que eu acho que tá bastante relacionada. O Pedrinho XS094 perguntou como é ser professora. É bem dinâmico. É bem diferente de atender em consultório, mas traz uma vivência assim com pessoas de um jeito muito rico que eu nunca tinha tido antes dessa forma, né? Então eu diria assim que é desafiador, né? A gente tem que se entregar bastante, se dedicar bastante, mas ao mesmo tempo é uma fonte de experiências muito rica pra gente. Né? Às vezes vocês não têm a noção do quanto vocês contribuem com as nossas vidas também, com a postura de vocês, às vezes com um riso, às vezes com uma piada, a gente leva para nossa vida. Então é aquela coisa que é clichê, mas é real. A gente ensina, mas a gente aprende muito também. E o que você aprendeu que mais te impactou durante sua vida de professora? Deixa eu pensar. Uma coisa que eu sempre vim trabalhando em mim, mas ficou ainda mais potente, que é a gente saber respeitar e valorizar as diferenças. Então, isso para mim também é uma coisa muito especial. Cada turma tem um ambiente diferente, né? Tem um jeitinho diferente. Cada aluno é uma pessoa única e especial. Então, eu diria que esse aprendizado da gente saber valorizar, respeitar e conviver com as nossas diferenças, que às vezes é desafiador, né? Mas ao mesmo tempo pode trazer uma riqueza muito grande para nossa vida. E qual é a melhor matéria do curso que você seguiu? Com certeza foi assim, teve muitas, né? Mas a que eu vou levar sempre para minha vida foi a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo hoje nos meus atendimentos, né? Que infelizmente eu só tive no final do curso, foi no último ano, né? Todas as matérias sempre foram muito interessantes, mas essa foi a técnica, né? A metodologia que eu escolhi para atuar mesmo, então com certeza é. Poderia explicar um pouquinho dela para o pessoal lá de casa? Claro. A gente chama de TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental. Hoje em dia, ela é a abordagem assim mais eficiente da psicologia. E aí, quando eu falo eficiente, eu quero dizer assim, é a abordagem que mais tem estudos científicos, que mais tem comprovação científica também da sua eficácia e que mais ajuda, né, os transtornos mentais. Mas também, assim, os dilemas humanos, né? Então, quando eu digo transtorno mental, eu tô querendo dizer, assim, de uma pessoa que tem, né, algum tipo de doença psicológica,
Mas também, às vezes, quem não tem, mas sofre com muitas inseguranças, tem traumas, né? Tem dificuldades ali no dia a dia, de relacionamento. E aí ela se baseia em alguns pilares principais, né? Que alguns deles são os seguintes. Que a nossa forma de pensar influencia diretamente a forma como a gente se sente. E a forma como a gente se sente influencia diretamente os nossos comportamentos, as nossas escolhas, né? A nossa mente e o nosso corpo são um só. Eu gosto muito de trazer esse exemplo para falar disso, né? Então a gente tem o nosso cérebro, que é onde estão os nossos pensamentos, que está conectado com todo o nosso corpo, né? Então, de acordo com a maneira como a gente pensa, é aquilo que a gente vai sentir, é aquilo que a gente vai fazer. E aí, a partir disso, né, às vezes a pessoa tem uma forma de pensar muito negativa, muito catastrófica, muito disfuncional. E aí a TCC vem para modificar isso, né, ensinar a pessoa a ter novos pensamentos, emoções, que seja mais positivo para ela, né? E no meio disso a gente tem muitas técnicas, muitas ferramentas de autoconhecimento, de autoconfiança. Então, assim, é um trabalho muito dinâmico. Tem um mito, né, que as pessoas falam que vai no psicólogo para ele ficar lá assim com aquela cara de paisagem, né? Conte-me mais sobre isso. E a TCC veio para quebrar com isso, né? Então, assim, nessa metodologia a gente conversa com a pessoa, a gente faz pergunta, a gente ensina. É uma conversa mesmo, é um trabalho em equipe, é bem dinâmico e bem legal, né? Por a gente usar tantas ferramentas assim, né? Bacana. A Nath.dg pergunta assim: a senhora acha muito difícil ouvir as pessoas e não notar as dores delas como fossem suas? Eu achava, antes de atender uma pessoa, eu achava que seria. Mas é aquela coisa, a gente vai atuar e aí a gente tem a confirmação de que aquilo é pra gente mesmo. Porque pra mim sempre foi muito natural, né? Então, durante as aulas da faculdade, a gente sempre estuda sobre empatia, sobre você se colocar no lugar do outro, mas como eu falei agora há pouco, né? Também é importante a gente ter um certo distanciamento, porque se a gente sente exatamente o que a pessoa está sentindo, a gente fica afetado, né? A nossa mente se afeta e a gente não consegue pensar em tudo que a gente tem que pensar ali para poder ajudar a pessoa. Mas fazendo todo esse preparo, né? A primeira vez que eu atendi uma pessoa na faculdade foi muito natural para mim. Escutá-la, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, eu não tenho problema de escutar as pessoas, né? Então isso para mim foi muito tranquilo. E no momento que eu tô atendendo alguém, eu tô ali com o objetivo de ajudar essa pessoa, né? Então ela vai falando, eu vou acolhendo, mas ao mesmo tempo eu já vou pensando no tratamento, nas coisas que eu vou fazer, nas coisas que eu vou passar, para poder dar esse suporte, né? Então a gente sente no sentido da empatia, é claro, mas tem esse treino para que a gente não se influencie a ponto, por exemplo, da gente começar a chorar ali junto com a pessoa e ficar as duas chorando, né, sem conseguir dar esse suporte. A Safira Moroso Brandi perguntou: o que a Aline do passado diria para a Aline do presente se eu visse hoje na mão? Nossa. Uau. Eu acho que ela ficaria surpresa. Porque a Aline do passado, por exemplo, quando eu tinha ali uns 15 anos, era muito insegura, muito tímida. Então ela ficaria surpresa. Mas ela falaria assim: parabéns, deu certo. Deu certo. E o que você diria para a Aline do passado? Eu diria para ela nunca desistir, sempre focar ali nos sonhos dela, e sempre fazer o bem. Continuar assim, fazendo bem, porque esse é o caminho, né? A gente faz o bem para nós, para o outro, e as consequências vão aparecendo, né? Isso é uma coisa muito importante também, então seria algo assim. Muito profundo essas perguntas, consegui responder? Conseguiu, claro.
Você tem algum conselho que você gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo, para os alunos? Deixa eu pensar. Eu diria assim, para vocês sempre confiarem em vocês, no sentido de vocês entenderem que vocês são capazes de fazer e conquistar tudo aquilo que vocês quiserem. A vida sempre vai trazer desafios pra gente, problemas. A gente vai sofrer de vez em quando e isso faz parte, mas é um momento assim de respirar fundo e entender que mesmo sendo difícil, são momentos pra gente se fortalecer, pra gente aprender, né? E quando a gente aprende, a gente amadurece, a gente evolui e seguindo a vida, né? Que tem esse lado que é difícil, mas também tem um lado bom, a gente vai conseguindo as nossas coisas. Então, nunca deixar a insegurança tomar conta. Às vezes uma coisa é nova, a gente nunca fez, mas a gente vai, experimenta, a gente faz pela segunda vez, fica melhor, né? Então seria isso, nunca desista dos seus sonhos, confie em você. Se existe alguma coisa que você não sabe fazer ou que você acha que você não é bom, não é boa, tenta, porque ninguém nasce bom, ninguém nasce boa, as pessoas vão aprendendo, né? E eu sei que isso é um dos grandes medos para a vida de todo mundo, né? Ainda mais assim quando o mundo vai chegando na fase final da escola, que vai se aproximando da formatura, da faculdade, do trabalho, da vida adulta, né? Enfim, todo mundo já passou por isso. Não é fácil para ninguém, é uma adaptação, né? E aí é isso, respira fundo, confia, se cuida bem e vai, porque vai dar certo, tudo passa. A gente aprende muita coisa. Qual foi esta situação mais engraçada em que você vivenciou durante o serviço? Engraçada. Foi quando eu tava, assim, não foi engraçada da gente rir, mas foi muito engraçado porque a gente ficou em êxtase. Eu tava atendendo uma paciente que não foi indicação de ninguém, a gente não se conhecia, ela me achou no Instagram. E aí ela começou a contar ali as coisas dela, né? E no meio desse conteúdo do que ela tava contando, que eu não posso falar, né? Mas ela acabou meio que localizando onde ela iria morar. E aí aquela localização foi muito curiosa pra mim, porque parecia muito a localização da onde eu irei morar também. Que coincidência. Aí eu fiquei assim... Copiona. Oi? Copiona. Copiona. Eu fiquei assim, gente, eu falo, eu não falo. Aí eu fiquei tão em êxtase com aquilo, eu falei assim, eu vou falar. Eu falei assim, olha, esse apartamento que você tá falando, que você comprou e tal, é em tal lugar? Aí ela falou, é. E a sua vizinha? Na mesma torre que eu, em uns andares pra cima, e a gente ficou assim, meu Deus, eu não acredito, como assim a gente vai morar no mesmo lugar? E como eu falei, a gente não se conhecia, né? Não foi, por exemplo, um amigo que indicou ela me achou no Instagram aleatoriamente, e foi muito surreal isso, a gente riu, super gostoso, né? Mas assim, muita coincidência. Imagina. Aí você já lembra daqueles filmes que eu passei por ser psicóloga, você fala, ai meu Deus. Mas tá tudo certo, foi ela que falou primeiro. Tudo bem, a Aline também. Tudo certo, tudo certo. Tem alguma dica que você queria dar para alguém que quer estudar nessa mesma área que a sua? Dica? Eu não quero que soe repetitivo, mas é porque é uma coisa muito importante mesmo, né? A gente vai fazer psicologia, a gente tem que entender o seguinte: a gente está fazendo psicologia para ajudar o outro, né? Só que para isso a gente tem que estar bem. Então, assim, durante o curso é você se entregar bastante para os estudos, para a leitura, tem muita leitura em psicologia, mas é para você aprender mesmo, né? Eu tinha um professor que falava assim, olha, vai chegar um dia que você vai estar na frente de uma pessoa que vai estar desesperada, que vai te contar um problemão e vai te pedir uma solução. Você tem que saber como ajudar essa pessoa. E o psicólogo, ele não é um profissional que dá conselho, sabe? Ele é um profissional, assim, da ciência
que tem que ter toda essa teoria, toda essa técnica para conseguir manejar aquela dor. Então, é estudar muito e se entregar muito para o estudo mesmo, mas ao mesmo tempo você se cuidar, porque você tem que estar bem para poder dar esse suporte, né? Então, assim, bem intelectualmente e emocionalmente, fisicamente, enfim, dormir bem. Imagina a pessoa tá ali te contando uma coisa muito importante, você tá abrindo a boca, você não tá bem fisicamente, né? Então, é todo esse cuidado. Cuidar primeiro da gente, depois do outro. Exato, perfeito. Pronto, mas eu não. Vou terminar. Eu já terminei. Quando terminei, como que termina? Agradece, e aí você fala, agradece, não, fala para a pessoa seguir as parcerias, que é CS News e Jornal do Intervalo. CS News e Jornal do Intervalo. E fala, tipo assim, nosso Instagram também. Não deixa vocês. É, Simcast. Sim, Já tá dando quanto tempo já? 25, 26. E que horas são? faz essa pergunta, fala pra mim na internet, pergunta. A internet perguntou pra você. Você é sempre calma, mas existe algo que você... Não, que acontece que tira você do sério? Boa também. Tem sim, gente. Eu não consigo lidar. Não é nada demais. Eu só fiz um suspense. Não é nada demais. É falta de educação, falta de respeito e ingratidão. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa sendo mal educada com outra que não merece, né? Enfim, isso me deixa muito nervosa. Então, assim, como eu falei, ser mal educado, ser rude, ser grosseiro. Nossa, me dá até um negócio aqui dentro. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não precisa, sabe? Até mesmo numa situação complicada, a gente pode ser educado, a gente pode ter educação, né? Principalmente com as pessoas que são mais importantes na nossa vida, né? Então, isso costuma me deixar, assim, nervosinha. Difícil imaginar você nervosa. É difícil mesmo. Poucas vezes eu fiquei assim. Então, pessoal, a gente chega ao fim da nossa entrevista, um papo muito legal, mas tem que trabalhar, né? Tem que dar descanso, né? Então, a gente queria agradecer muito a sua presença. Eu também quero agradecer de você aqui na escola ensinando a gente. A gente ama você. Eu também amo vocês. E agradecer vocês por assistirem. Aí, agradecer nossas parcerias. E que vocês sigam o Simicast. Qual que é as parcerias? CS News e Jornal do Intervalo. Tá bom. A gente queria agradecer Ao Nossa, CS gente, News, ao CS News e o Jornal do Intervalo. a gente queria agradecer o Vai de novo. Ó, peraí, é só ler na camiseta dela, ó. CS News. E qual é o outro? Jornal do Faz Intervalo. sentido agora. Jornal do Intervalo. Agradeceu CS News. CS... Queria agradecer o CS News e o Jornal do Intervalo, o Simicast. E aí vocês sigam a gente, tá bom? E é isso, obrigada. Eu que agradeço, gente, o convite. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.